Você já percebeu que existem jogadores que parecem feitos para brilhar em qualquer lugar? Ídolos que carregam sua genialidade de um clube para outro, que não precisam de terreno conhecido para se consagrarem. Mas existe um nome que, por mais que soe inacreditável, levanta uma questão incômoda: Lionel Messi. O mesmo Messi que encantou o mundo, colecionou recordes e foi tratado como o maior da história. Parece ter uma mancha em sua carreira que muitos preferem não encarar de frente. Não estamos falando de estatísticas frias, nem de comparações vazias. Estamos falando de uma narrativa que até hoje divide opiniões. Um enigma que incomoda tanto fãs quanto críticos. Afinal, por que um gênio tão absoluto que reinou em Barcelona não conseguiu repetir a mesma grandeza com a mesma intensidade fora do clube catalão? Seria culpa de fatores externos, uma questão de adaptação, ou, quem sabe, algo muito mais profundo que toca na essência do jogador? Essa não é uma resposta simples. É uma jornada repleta de detalhes que, quando conectados, revelam um quadro que poucos têm coragem de encarar. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você olha para a carreira de Messi, e pode até abalar algumas certezas que você tinha sobre ele. Barcelona não foi apenas o clube onde Messi jogou. Foi o seu universo particular. Desde muito jovem, ele encontrou ali não apenas uma equipe, mas um ecossistema que parecia moldado para extrair cada gota de sua genialidade. Um técnico disposto a apostar nele, um sistema de jogo que respirava posse de bola e fluidez, companheiros como Xavi e Iniesta, que entendiam seus movimentos quase de forma telepática. Tudo parecia conspirar para que Messi fosse muito mais do que apenas um craque. Ele se tornou o coração pulsante de uma era histórica. Durante mais de uma década, o Camp Nou viveu noites de encantamento. Messi não era só decisivo, ele parecia inevitável. Quando pegava na bola, o estádio prendia a respiração e milhões pelo mundo esperavam o impossível. Gols em arrancada solo, passes que desafiavam a lógica, títulos incontáveis. Para muitos ali não havia discussão. O argentino já tinha garantido seu lugar como o maior de todos os tempos. Mas havia um detalhe que pouca gente ousava comentar. Aquele Barcelona não era apenas uma equipe comum. Era um laboratório perfeito, construído sobre uma filosofia de jogo única, onde Messi floresceu como em nenhum outro terreno. E é justamente aí que mora a dúvida que até hoje gera debates acalorados. Será que Messi brilhava porque era Messi? Ou porque estava imerso em uma engrenagem que amplificava cada qualidade sua? O ambiente catalão o transformou em lenda, mas também criou uma espécie de bolha, na qual qualquer falha era absorvida pelo coletivo, e qualquer fraqueza parecia desaparecer diante da grandeza do todo. Essa simbiose entre jogador e clube foi tão intensa que acabou criando uma pergunta inevitável. Fora dali, a magia teria o mesmo efeito? É quase como se Messi tivesse se tornado parte inseparável do DNA do Barcelona. Mas o que acontece quando alguém precisa mostrar sua grandeza sem o palco que o consagrou? Essa questão não era relevante enquanto Messi colecionava títulos na Espanha. Afinal, quem ousaria questionar a grandiosidade de um jogador que dominava a Europa ano após ano? Só que o tempo implacável colocou esse dilema diante dos olhos do mundo. E quando finalmente chegou o momento de ver Messi fora de Barcelona, muitos começaram a perceber que a resposta não seria tão simples quanto se imaginava. E é nesse ponto que a história ganha contornos inesperados. Porque a pergunta que parecia ser apenas um detalhe se transformou em algo muito maior. Será que o maior jogador de todos os tempos tinha um limite escondido que só se revelaria longe da Catalunha? Quando Messi anunciou sua saída do Barcelona em 2021, o mundo parou. Não era apenas o adeus de um jogador a um clube. Era o fim de uma era que parecia eterna. As lágrimas na coletiva de despedida mostravam um homem despedaçado. Alguém que não apenas deixava a equipe, mas que se via arrancado do lugar onde havia crescido, amadurecido e se tornado lenda. Muitos se perguntavam: o que seria de Messi sem o Barcelona? E o que seria do Barcelona sem Messi? Mas além da emoção havia algo ainda mais profundo.
Pela primeira vez em quase 2 décadas, Lionel Messi teria que se provar em um ambiente totalmente novo. Nada de La Masia, nada de Camp Nou, nada do tic-tac que o envolvia como uma segunda pele. Pela frente, um desafio que muitos de seus críticos aguardavam com ansiedade. Ver se o gênio catalão teria o mesmo brilho quando estivesse fora da bolha que o consagrou. O destino escolhido foi o Paris Saint-Germain, um clube recheado de estrelas, com Neymar e Mbappé formando uma linha de ataque que parecia saída de um videogame. No papel, o cenário era perfeito para que Messi continuasse colecionando títulos e consolidasse sua imagem de ícone universal. Só que, na prática, a realidade foi bem mais dura. Logo nos primeiros meses, algo ficou claro. Messi não era mais o protagonista absoluto. O PSG tinha seus próprios códigos, suas próprias hierarquias e uma torcida que não estava disposta a venerar ninguém de olhos fechados. A adaptação foi difícil, dentro e fora de campo. Em vez do Messi iluminado, decisivo e intocável que o mundo conhecia em Barcelona, Paris viu um jogador mais apagado, muitas vezes discreto, tentando encontrar seu espaço em um tabuleiro onde ele não ditava as regras, e isso trouxe à tona uma ferida incômoda. Pela primeira vez, começou a se discutir abertamente se Messi era mesmo capaz de ser o maior fora do ecossistema que o moldou. A cada jogo em que passava despercebido, a cada eliminação europeia, a dúvida ganhava força. Para os críticos, aquilo era a prova de que o mito estava ligado a um só contexto. Para os fãs, era apenas questão de tempo até ele se reencontrar. O que ninguém pode negar é que esse período em Paris mudou a forma como o mundo olhava para Messi. O ídolo intocável do Barcelona estava sendo questionado de uma maneira inédita, e essa mudança mexeu não apenas com sua imagem pública, mas também com a percepção de seu legado. Mas havia um detalhe que quase sempre escapava das análises mais superficiais. O problema de Messi no PSG não estava apenas em gols ou títulos, era algo mais profundo, algo que tocava na essência de sua identidade como jogador. E é justamente isso que faz a pergunta ecoar até hoje. Será que o maior de todos os tempos só existe quando o cenário perfeito o envolve? No próximo capítulo, vamos mergulhar nesse ponto crítico. Porque entender por que Messi não conseguiu brilhar da mesma forma fora do Barcelona não é apenas questão de estatísticas. É olhar para dentro do que faz um gênio ser gênio. E talvez perceber uma verdade que muitos não estão prontos para aceitar. Quando falamos de Messi, pensamos em um jogador que parece transcender as limitações do futebol comum. Mas o que pouca gente percebe é que sua genialidade não nasceu do nada. Ela foi moldada dentro de um contexto que lhe dava liberdade absoluta. No Barcelona, Messi não precisava se adaptar ao jogo. O jogo se adaptava a ele. O time respirava sua presença. Cada companheiro se movia em função de seus toques. Cada esquema era desenhado para que sua criatividade fosse potencializada. No PSG, a realidade era oposta. O clube francês era um ambiente cheio de estrelas que também queriam ser protagonistas. Neymar tinha seu próprio espaço, Mbappé era o ídolo emergente e o queridinho da torcida, e o sistema tático do time jamais girou em torno de Messi. De repente, o jogador que ditava as regras passou a ser mais uma peça em um tabuleiro instável, onde as prioridades eram divididas e muitas vezes conflitantes. Essa mudança não era apenas tática, mas psicológica. Messi sempre foi um jogador silencioso, alguém que fala pouco, mas que dita tudo com a bola nos pés. No Barcelona, isso era suficiente. Os outros entendiam seus sinais quase instintivamente. Em Paris, porém, ele encontrou um vestiário fragmentado, cheio de egos, e sem a mesma química natural que havia com Xavi, Iniesta ou até Dani Alves. Aquela conexão invisível que o transformava em um mago parecia ter desaparecido. E aqui surge a pergunta mais incômoda. Será que Messi não soube se reinventar? Enquanto outros craques, como Cristiano Ronaldo, sempre buscaram adaptar seu jogo às mudanças de cenário e idade, Messi parecia preso a um estilo muito específico que só funcionava em um habitat feito sob medida. Quando colocado fora dele,
Sua genialidade não sumia, mas deixava de ser tão dominante quanto antes. Os números mostram essa diferença. Em Barcelona, Messi era artilheiro, garçom, maestro. No PSG, ele continuava talentoso, mas sem o mesmo impacto decisivo, sem a mesma aura de inevitabilidade. Em vez do homem que resolvia tudo, tornou-se parte de um coletivo que nunca conseguiu se transformar em equipe de verdade. Isso não significa que Messi tenha fracassado como jogador em Paris, mas sim que sua passagem deixou uma cicatriz. Revelou uma vulnerabilidade que antes parecia impensável. O craque que muitos viam como perfeito mostrou que também tinha limites, e esses limites estavam diretamente ligados ao contexto que o cercava. A questão é que essa vulnerabilidade não foi apenas exposta em Paris. Ela reacendeu debates sobre toda a sua carreira. Será que Messi teria alcançado o mesmo patamar se tivesse iniciado em outro clube, em outro sistema, em outra filosofia? Ou será que sua grandeza sempre dependeu da simbiose com o Barcelona? No próximo capítulo, vamos amarrar todas essas peças, porque entender o que realmente aconteceu com Messi fora do Barcelona não é apenas falar sobre futebol. É refletir sobre a linha tênue entre genialidade individual e o ambiente que a sustenta. E a resposta pode ser bem mais provocativa do que você imagina. Se você chegou até aqui, é porque você enxerga o futebol além dos holofotes. Então não perde tempo. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui a gente entrega o que ninguém tem coragem de dizer, com análise real, bastidores quentes e verdades que muita gente tenta esconder. Quem já está inscrito, está sempre um passo à frente. Não fica de fora. Chegamos ao ponto mais delicado dessa jornada. Entender por que Messi, mesmo sendo um gênio absoluto, nunca conseguiu brilhar com a mesma intensidade fora do Barcelona. E a resposta, ao contrário do que muitos pensam, não está apenas nos gols, nos títulos ou nas estatísticas. Está em algo muito mais humano: o ambiente. O Barcelona não foi apenas o clube onde Messi jogou. Foi o palco que o moldou, a estrutura que potencializou cada detalhe de seu talento. O estilo de jogo baseado em posse, a disciplina tática herdada de Cruyff, a inteligência de Xavi e Iniesta ao seu redor, tudo isso não só facilitava sua vida, como multiplicava seu impacto. Messi era um extraterrestre, mas também era um extraterrestre em órbita perfeita. Quando essa órbita foi quebrada, vimos um Messi diferente. Não menos talentoso, mas menos decisivo. Não menos brilhante, mas menos dominante. Em Paris, sua genialidade aparecia em lampejos, em jogadas isoladas, mas já não tinha o mesmo poder de transformar uma equipe inteira em máquina vencedora. Era como se o maestro tivesse perdido a orquestra que entendia sua batuta. E aqui surge a provocação que incomoda até seus fãs mais fiéis. Será que Messi realmente pode ser chamado de o maior de todos os tempos se sua grandeza dependeu tanto de um contexto específico? Afinal, o maior não deveria brilhar em qualquer cenário, em qualquer clube, em qualquer cultura futebolística. Por outro lado, talvez justamente aí resida a beleza de sua história. Messi não precisou provar que podia ser tudo em todo lugar. Ele mostrou que, em um ambiente perfeito, pode alcançar um nível que nenhum outro jogador jamais tocou. Sua magia no Barcelona não foi um acaso, mas o resultado de uma combinação quase mágica entre talento e contexto. Talvez a verdadeira questão não seja por que Messi não brilhou fora do Barça, mas sim, será que algum outro clube no mundo seria capaz de criar as condições para que ele fosse tão imenso? O legado de Messi, portanto, não se mede apenas pelo que ele fez dentro de campo, mas também pelo que ele simboliza. Ele é a prova de que até os gênios precisam de raízes, de que até a maior estrela precisa de um céu específico para brilhar em seu auge. E, gostemos ou não, isso coloca sua história em um patamar único, não de perfeição absoluta, mas de singularidade irrepetível. No fim, a pergunta continua ecoando: Messi é o maior porque transcendeu ou porque encontrou o palco perfeito? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas é justamente essa dúvida que torna sua trajetória tão fascinante.
porque no coração dessa discussão existe uma verdade incômoda. O mito de Messi não pode ser separado do Barcelona, e talvez seja isso que o torne eterno. E você, o que acha? Será que o sucesso de Messi não pode ser desassociado do Barcelona? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Se inscreva no canal e deixa o teu gostei. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.